Você sabia que a escolha da tinta para a fachada em uma obra de light steel frame vai além da estética? Ela é crucial para proteger a sua construção contra infiltrações e desgaste. Vamos descobrir quais são as tintas ideais? Olá, eu sou o Vitor e essa é a nossa aula de número 12 da nossa série que a gente está falando aqui tudo sobre o steel frame. E hoje eu quero apresentar para vocês e falar as opções de tintas para a fachada que a gente tem para o light steel frame, quais as observações que a gente tem que ter para a escolha dessa tinta, quais propriedades que a gente tem para escolha dessa tinta. Sejam bem-vindos, eu sou o Vitor, esse é o canal da Vica. A Vica trabalha com projetos e gerenciamentos de obras no método construtivo light steel frame. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é a função de uma fachada em light steel frame. A gente gosta de falar que a fachada light steel frame funciona como uma capa. E ela é até mais do que uma capa. Ela é a nossa primeira barreira que a gente tem contra chuva, sol e umidade. Por isso é muito importante que a escolha da nossa tinta tenha certos aspectos, para que a gente realmente consiga proteger essa fachada de todos esses pontos. E o principal, né? Garantir a beleza, a estética e a durabilidade da nossa casa. O impacto que a escolha da tinta pode ter na durabilidade a gente vê em várias casas, às vezes casas até que tem só um ano de construção, às vezes a gente vai em condomínio e vê que é descascamento, infiltração e, consequentemente, acaba reduzindo a vida útil dessa casa. Então é muito importante a escolha dessa tinta. E ninguém quer construir, gastar rios de dinheiro numa casa para um ano a fachada dela tá toda feia, né? Então é muito importante a gente levar em consideração. E quando a gente fala numa obra de steel frame, eu já falei em alguns vídeos, uma obra de steel frame é muito técnica e a gente tem materiais e propriedades técnicas. Na verdade, assim, né? Toda obra deveria ter propriedades, a gente devia se atentar justamente para a escolha dos materiais para ver se esses materiais estão nos trazendo uma durabilidade, uma garantia, né, de que a vida útil dessa casa vai ser a suficiente. E às vezes a gente acaba negligenciando nas escolhas e simplesmente escolhe só pela estética e esquece da durabilidade. E uma tinta para uma obra de steel frame, a gente precisa que ela tenha 3 características. Ela precisa de ser permeável a vapor, ela precisa de ser impermeável e ela precisa de ser elastomérica. Então, começando pela permeabilidade, a gente precisa que a escolha dessa tinta, e aí é onde que a gente entra, que não dá para você escolher qualquer tinta que tem no mercado para pintar a sua casa de steel frame, é justamente por essa característica de permeabilidade ao vapor. Infelizmente não são todas as tintas do mercado que tem. Mais para frente eu vou citar algumas opções que a gente tem no mercado, mas não dá para simplesmente comprar qualquer tinta que é para fachada, porque às vezes ela não vai ter essa característica. Porque a permeabilidade é a gente permitir que a umidade interna escape pela nossa parede. E o que isso vai evitar? Isso vai evitar bolhas, descascamento na fachada. Então, quando você vê esse tipo de situação na fachada, é porque essa umidade está querendo sair e ela está ficando presa ali na tinta, porque a tinta não tem essa propriedade de permitir essa saída de umidade. Então, prende ali e vai formando a bolha e vai descascando essa fachada. Então, é muito importante essa característica, principalmente em áreas que a gente tem, em áreas que são muito úmidas. Outro ponto, a gente precisa que, por mais que a gente precise que ela seja permeável, essa umidade, essa saída de umidade, a gente precisa que ela seja impermeável à água. Então, se a gente está com a água aqui vindo de fora para dentro, a gente precisa que essa tinta seja impermeável e não permita que essa água entre pela fachada. A gente precisa que a tinta funcione como uma barreira contra a água. E o terceiro ponto é a elastomericidade. A gente precisa que a tinta seja elastomérica. Por quê? Fachada a gente tem muita movimentação, porque ela está recebendo sol, chuva ali direto, então acaba ocasionando movimentação. E uma casa de steel frame, por ser estrutura metálica, a gente também tem uma movimentação. Então a gente precisa de colocar materiais que se movimentem junto com a estrutura, que façam esse movimento de elasticidade para acompanhar esse movimento
porque se a gente coloca um material rígido, vai ocasionar a movimentação da estrutura ou dessa incidência de sol e chuva, e aí o material rígido vai fissurar, porque ele não suporta a movimentação. Então a gente precisa que o material tenha essa característica para suportar essas contrações e expansões que vão ter por causa de variação de temperatura. E aí a gente vai para os tipos de tinta para a fachada. Primeira, tinta acrílica. Sempre se for pintar uma fachada e queira um aspecto ali, né, de pintura lisa, que a gente fala popularmente, precisa de ser tinta acrílica. Consequentemente, para ficar com a pintura lisa e ter um melhor acabamento, vai ter que ser passada uma massa. Então essa massa precisa de ser uma massa acrílica também, porque ela vai ser ali impermeável à água e vai ter essa elasticidade ali também para a fachada. Então essa regularização precisa ser feita com a massa acrílica e depois passada uma tinta acrílica que vai ter essas características. Elastomericidade, permeável a vapor e impermeável à água. Que aí a gente tem as tintas elastoméricas, que vão dar uma durabilidade muito maior para casa. Tem-se um investimento inicial mais alto com essas tintas elastoméricas, só que investimento mais alto, mas você vai ter uma vida útil maior para sua casa também, além de manter a estética da sua casa por mais tempo. É horrível, é triste, né, a gente fazer uma casa e com um ano ela já está toda descascando ali, não faz muito sentido. Outro ponto que é o que a gente até mais recomenda para uma fachada em light steel frame, quando for fazer pintura, é que se faça textura. Hoje a gente tem, particularmente que eu conheço, são 5 empresas que trabalham com tintas e focam até nas texturas, porque é a melhor, quando for para pintar, a melhor que é pro steel frame no Brasil, que são a Sto, que tem esses materiais aqui, essa textura é da Sto, essa aqui é da Sto. Essas aqui são as opções de tipos de textura que a gente pode ter na fachada, desde variação de espessura até variação de acabamento. A textura tem uma vantagem que ela auxilia para a gente na absorção ali de microfissuras na fachada. A gente tem que entender e aceitar que a fachada vai ter algumas microfissuras. Então, quando a gente coloca uma textura, e quanto maior a espessura dessa textura que a gente coloca, claro que eu não vou falar aqui para você colocar uma textura zona grossa, aquela textura de muro de antigamente, mas tem umas texturas mais finas, mas que ao mesmo tempo auxiliam de absorção. A gente fala que é uma absorção ali das microfissuras que podem acontecer na fachada por essa dilatação e contração de variação de temperatura. Então hoje a gente tem a Sto, tem também a Sika, que tem esses materiais, essas tintas com todas essas características que eu abordei. Tem aqui também a Decorlite, também aqui mostrando até algumas variações de opções de fachada, de textura e espessura, variação de modelo de acabamento e de espessura. Tem a Decorlite, tem a Granilita, que é uma empresa nacional, então ela fabrica as tintas especificamente para esses materiais, com essas características, e a gente tem a Ibratim. Então hoje são essas que eu conheço, até se tiver mais alguma, por favor me fala, que sempre é bom a gente ter opções, né, para avaliar para cada situação. E eu sei, por exemplo, que na Granilita, a Granilita, se vocês ligarem lá para pedir uma tinta, a primeira coisa que eles vão perguntar é a cidade, a localização de onde que vai ser essa construção, porque eles ainda vão fabricar essa tinta com algumas características de acordo com a região que está sendo construída essa casa. Então, eles realmente personalizam a casa a tinta para ter a maior durabilidade possível da tinta para essa casa. Então, é muito legal mesmo. A gente ainda não teve oportunidade de, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, né? Pode ser que mais para frente a gente tenha. Hoje estou gravando esse vídeo, a gente ainda não teve oportunidade de utilizar a tinta deles, mas a gente vê assim na comunicação, na forma que apresenta o material, que é bastante interessante e realmente é um material bom. Antes ela utilizou da Sto, é uma empresa
mundial, então materiais com alta qualidade, e realmente a textura é muito boa. E a gente já utilizou da Ibratim também é muito boa o material deles, o pessoal gosta da aplicação. Dicas que a gente tem para aplicação: sempre quando for aplicar a textura, a gente precisa de ter a superfície limpa, então é sempre importante dar uma lavada na fachada. Depois, sempre antes da textura, é aplicado um primer, que é uma primeira camada, vamos dizer assim, para depois você vir com a textura ou com a tinta. Então sempre se atentar a essas etapas para realmente ter uma garantia, uma boa aderência da tinta ali como acabamento final. Um material muito fino, então também tem que ter cuidado ali na aplicação, não é bem de qualquer jeito. Essas texturas são todas feitas com desempenadeira, então é um trabalho mais trabalhoso, porque justamente por causa disso, são camadas finas. Então a parede também tem que ter um bom acabamento, porque a textura é fina, muito fina, tem algumas imperfeições que ela acaba não conseguindo tirar. Já tivemos experiência com isso também. Se a camada anterior não tiver um bom acabamento, depois você vem com a textura, por ela ser muito fina, vai aparecer nela também esses acabamentos. Agora, quando é pouca coisa, a própria textura contribui para ajudar a esconder algumas imperfeições, mas dependendo da imperfeição, ela não esconde. Então tem que ter cuidado com esse acabamento antes de vir colocar a tinta. E questões básicas, né, também, se tiver dia muito úmido, dia chuvoso, é bom não trabalhar com a tinta para não perder o material e ter uma qualidade de serviço ali mais baixa. Então, sim, a parte da tinta é muito interessante. Vamos ver se mais pra frente a gente consegue fazer uma live aí com alguma dessas empresas, até para eles entrarem mais num aspecto de explicação dessas tintas. Mas hoje a dica é justamente essa: se atentar. Se você estiver construindo a sua casa em light steel frame, se atente na tinta que está sendo especificada, que está sendo considerada, porque provavelmente as tintas mais comuns do mercado que a gente tem normalmente não tem essas 3 características. Então a gente precisa de ir para uma dessas empresas. Fique tranquilo que a cor, se você for em souvenir, for especificado cor de souvenir, cor de coral, todas vão fazer a cor igual a que está especificada. O importante é que tem as características que aí só essas empresas têm. Mas, igual eu falei, são 5 empresas aqui que eu apresentei. Então tem uma variação ali de opções para avaliar de acordo com a logística. Custo, se prepare. Realmente o custo dessas tintas são um pouco maior. Mas eu estou falando aqui características para você aumentar a durabilidade e a estética da sua casa. Então se você está tendo uma qualidade maior, consequentemente o investimento também vai ser um pouco maior, mas tenho certeza que vale muito a pena, porque é muito triste, novamente falando, construir uma casa e com um ano a casa tá com cara de que tem 10, né? Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo se você tiver gostado, compartilhe com as pessoas que estão planejando a sua construção no light steel frame e até o próximo vídeo.